pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet. Eu sou a Alina. Eu sou o Cello e hoje, atendendo a pedidos, vamos começar uma série nova aqui, Os Povos Fantásticos de Dungeons & Dragons. E para comemorar, a gente vai começar com Serelebre, uma espécie que foi lançada agora na última aventura lançada de Dungeons & Dragons. Sim, The Wild Beyond the Witchlight saiu essa semana trazendo raças fantásticas do Plano das Fadas e vamos começar a falar então do Povo Coelho. Muito bem, Cello, então hoje vamos falar do Homem Coelho, ou Serelebre, ou Povo Coelho, como vocês preferirem chamar. E é uma raça muito interessante, né? Eu acho que é uma homenagem ao Alice no País das Maravilhas, né? Sim. Temos alguns personagens icônicos aí na nossa cultura, em desenhos, que tem essa característica, né? De ter as características de um coelho e um corpo humanoide. O Roger Rabbit, né? O Pernalonga, que mais? Tem tantos, né, meu? Tem aquele do Sam & Max, eu acho que é o Max. Tem vários aí, bicho coelho, eles têm sempre essa mesma característica de serem rapidinhos, espertos, sortudos e sapecas, né? Exatamente. E muito sapecas, né? E essa é a característica dessa espécie também para Dungeons & Dragons. Você vai ser uma criatura que conta com a sua agilidade e com a sua sorte, né? Para poder estar sempre ali à frente dos inimigos. E isso traz aí algumas características, né, na ficha da criatura, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas antes eu quero falar um pouco a respeito dessa criatura, que é originária do Plano das Fadas, né, ou a Grécia. A Grécia das Fadas, ou Reino das Fadas, como você queira chamar. Esse é o lar, né, desse povo coelho, de onde eles surgiram, mas eles são um povo que adora viajar. Está no sangue deles. Eles têm o que eles chamam de Wanderlust, que é uma palavra que não tem tradução, mas que é essa coisa de você estar sempre querendo viajar, sempre pensando na próxima viagem. Um sangue aventureiro natural. E por causa disso, eles são encontrados em quase todo o multiverso, porque eles encontram passagens para outros planos, eles adoram viajar, quanto mais distante eles viajarem, melhor. Então, eles podem ser encontrados em qualquer canto de qualquer mundo de D&D. Exatamente. Então, por isso, agora você tem a possibilidade de jogar na sua aventura no plano material, não precisa nem ir pro plano das fadas. No plano material mesmo, se você quiser fazer um Serelebre, você pode. Mas fique atento, antes de você escolher ser do Povo Coelho, pergunte para o mestre ou para a mestre do jogo se pode, porque é uma espécie bem diferente do que você está acostumado em D&D. Pode ficar muito cartunesco, de repente, dependendo do tom que o mestre quer colocar na aventura. Então pergunte antes, porque ele é realmente um bichinho meio fora da curva. Bom, então a gente vai começar falando das características do Serelebre, mas essa primeira característica que eu vou falar pra vocês, na realidade são aplicadas a todas as espécies dessa aventura. Eu acho que eles estão começando a testar, né, ver como é que vai funcionar, talvez uma sexta edição. Talvez, as duas novas espécies são o Povo Coelho e também as fadas. E a mesma mecânica para atributos funciona igual nos dois. Exatamente. Então o que acontece? Você, quando está criando o seu personagem, você pode colocar 2 pontos de atributo, escolher o seu atributo principal lá e colocar 2 pontos em um atributo e mais 1 ponto num atributo secundário. Ou você pode distribuir 3 pontos, né? Só que cada um em um atributo. Isso é interessante, bastante interessante. Você não precisa então ficar assim, é um Serelebre, então ele é ágil, então eu vou colocar na destreza necessariamente. Não, dependendo do que você quiser fazer de personagem, você pode colocar isso daí em outro atributo. É mais ou menos como o humano variante, mas sem ganhar o talento que o humano variante ganha. No lugar desse talento, eles vão ganhar coisas incríveis, né? Outras habilidades e tal. Mas para quem tá acostumado a fazer o humano variante, é a mesma lógica. Você escolhe mais 2, mais 1 ou... Isso daí é interessante porque aí você consegue trabalhar, por exemplo, com um grupo inteiro de Serelebres, um sendo um paladino, o outro sendo um ladino, o outro sendo um clérigo, entendeu? Tipo, você pode ter um grupinho todo meio que, né, todos de Serelebres. Eu ia adorar, ia ser demais. Já adorou. Já adorei já. Exatamente, e especula-se que é assim que deve ser na sexta edição de D&D.
Não importa muito que povo você escolheu, né? Se você vai ser um anão, vai ser um humano, vai ser um elfo. Na hora dos atributos ali, você vai escolher o que você achar melhor, em vez de, né, ter aquele atributo ligado à sua espécie, né? E aí, claro, né, eles colocaram algumas questões com relação à agilidade na própria mecânica do que você ganha para aquele povo. A gente já vai falar sobre isso. Uma coisa também bastante interessante é que você pode escolher o tamanho, aí especificamente, né, do Celebre, você pode escolher o tamanho dele, se você vai ser pequeno ou se você vai ser de tamanho médio. Sim, o pequeno seria equivalente a um halfling, até o tamanho de um gnomo, né? Eu acho que isso aí casa bem para aventuras em que todo mundo é pequenininho. Então, se você for fazer uma aventura que tem um monte de fadinhas e coisinhas pequenas, aí você faz o seu Celebre pequenininho também para encaixar ali, né, nessa temática. Mas se for todo mundo médio ali, você pode fazer ele um coelhão médio estranho, tipo o coelho do Michael Jackson. E é muito legal isso, porque se você... Eu já fico imaginando assim, essa aventura a gente já comprou, tá? Podem esperar que vai ter live lá na RPG Planet TV dessa aventura. Vai, logo. E eles têm deslocamentos só de 9 metros, que são 6 quadrados, que não surpreende. É o padrão. Mas aí que vem o pulo do gato ou o pulo salto da lebre. do coelho. O salto da lebre. Apesar deles terem a mesma velocidade que um humano, eles têm uma habilidade muito interessante, que é esse salto da lebre, que ele pode usar a ação bônus dele para fazer um salto, um pulo, né, equivalente a quanto ele tem de proficiência em quadradinhos, que você vai contar num grid de combate. Então, na verdade, assim, existe uma fórmula que é a sua proficiência vezes 5. Em feat, né, em pass. Só que aí a gente fez a conta e conferiu a conta e dá certo. Só você ignorar a conversão de feet para metros e pensar tudo em quadradinhos, já que cada quadrado é 5 feet. Então dá 1 para 1 certinho com a sua proficiência. Então se você tem 2 de proficiência, como todo mundo tem no primeiro nível, você gasta essa ação bônus e pode pular 2 quadradinhos, ou 3 metros, entendeu? E esse salto, ele tem algo diferenciado. Ele não permite com que você sofra ataque de oportunidade. Então, é muita apelação. É muito bom porque ele é uma espécie de ação de desengajar, como tem já no jogo, só que é um desengajar que você ainda pode se mover. E você se move até bastante. Action, gente. E tem classes que não usam bonus action pra nada, quase. Então fica uma opção a mais pra você sempre usar alguma coisa de bonus action. Mas ele é limitado, né? O desengajar você pode fazer quantas vezes, né, em todo turno, se você quiser. É verdade. Você pode fazer o seu número de proficiência por dia. Então, assim, por exemplo, se você tem 2 de proficiência, você só pode fazer isso duas vezes por dia, tá? E aí você só recarrega isso com descanso longo. Isso eu achei meio ruim, né? Porque devia usar mais vezes, eu acho. Mas numa aventura que tem pouco combate, talvez você não sinta falta. Se for uma aventura cheia de combate, você vai usar isso e vai sentir falta dessa característica no meio dessas lutas todas, né? Eu faria um pouco mais vezes, mas enfim, tá aí nas regras com certeza por um motivo, né? Pra ser equilibrado. Exatamente. É assim, essa característica ela é de certa forma interessante pra você que vai jogar de ladino, por exemplo, né? Que você tem algumas habilidades que pode te ajudar esse salto. Tipo, você chega a dar um ataque furtivo e você pode saltar pra longe pra sair daquele combate corpo a corpo ali, perigoso. Caso você não queira, né? E outra coisa também, se você for um conjurador que tem magias de toque, né, que você precisa encostar na criatura, você chega perto, toca e depois pula pra longe sem tomar ataque de oportunidade, também é outra coisa possível. E essa não é a única característica que denota essa agilidade do povo coelho, não. Tem outra também que é a Lucky Footwork, né, a movimentação sortuda, que te ajuda a escapar de situações perigosas. Exatamente. Por exemplo, se você tiver que fazer uma salvaguarda de destreza, né, e falhar, você pode rolar um D4 e somar a esse resultado, né? Isso pode te ajudar muito, de repente, a sair de uma enrascada feia. Pode transformar sua falha em um sucesso. Digamos que você foi alvo de uma bola de fogo. Aí você errou, mas falhou ali por 3. Você ainda tem aquela chance de rolar o D4 e conseguir um 3 ou um 4 para conseguir pular para fora do alcance e não tomar tanto dano assim da bola de fogo quanto você tomaria. Isso é bom pra qualquer pessoa. Pra qualquer personagem. Porque você tem que fazer uma salvaguarda de destreza, às vezes você falha por pouco e isso te salva, entendeu? É tipo, não depender do bless do cara lá pra fazer um negócio. É como se você tivesse com um bless constante pra você... Pra salvaguarda de destreza mas só pra salvaguarda de destreza, exatamente. Bom, a gente tá vendo então que a maioria das características que ele ganha são voltados pra agilidade e são bem interessantes, né? Outra característica é o gatilho da lebre, né? Que quando você faz o seu personagem, você tem, além do modificador de destreza, o seu modificador de proficiência somado na sua iniciativa. Isso faz com que você, ganhe, de cara mais 2 no mínimo, né? Pra rolar
pra ter uma iniciativa e agir antes dos outros. Isso é bom que comba, por exemplo, com o Ladino que escolheu o caminho do assassino, porque se você agir primeiro, você vai ter vantagem no ataque contra outros inimigos que não agiram ainda, né? Tem também aquele combo lá que o Bruno fez também, né? Que ele dá 2 ataques com a besta no primeiro round. Turno, então no primeiro round, antes do inimigo, né? Tem várias... E se você for um conjurador, você tá com aquela bola de fogo pronta ali, ganhou a iniciativa, os inimigos vão estar mais juntinho ali, agrupadinhos. Fica mais fácil, né, de acertar todo mundo. Você tá com aquela bola de fogo boa. Dá pra fazer, então, e funciona também pra todo mundo, basicamente. Todo mundo que se beneficiaria em ganhar a iniciativa. Exatamente. Ele também tem o sentido leporino. Sim, o sentido leporino permite com que você tenha ali já treinado, você já seja proficiente em percepção, não importando a classe que você escolher, nem só o background, você já começa... bem básico, mas é ok, faz sentido, né? Porque o coelho é um bicho que tá sempre, né, esperto, alerta. Espertinho. É muito difícil pegar um coelho, assim. Você tenta pegar, ele já te viu, já pulou. Você já tentou pegar um coelho? Eu não. Bom, e como é que é jogar com o Serelebre, né? Como é que vai ser essa dinâmica com um outro grupo de aventureiros? Bom, eles são, né, do Reino das Fadas, do plano das fadas, então... E aí é importante a gente prestar bastante atenção, porque o comportamento das criaturas naturais do plano das fadas é totalmente diferente do plano material. Exatamente. Imagina que eles são de um lugar onde a paixão, onde as emoções são sempre a flor da pele, em que você pode ir de picos extremos de alegria e de raiva e de melancolia no mesmo dia, né? Exato. De uma hora para outra. Então, por exemplo, a gente percebe isso em características de outras também, de outros povos, né? Então vamos pegar, por exemplo, os Eladrins, que tem lá as estações do ano, né? Eles apresentam o humor deles de acordo com as estações do ano, e isso é super rápido, você consegue mudar isso com uma ação. Então, isso apresenta pra gente esse mundo, assim, super colorido e super caótico, né, ao mesmo tempo. Ele pode agir de 2 formas, né? Ou ele pode abraçar esse caos e ser o coelho maluco, o coelho perna longa da vida, saltando e fazendo pegadinhas pra cima e pra baixo. Ou ele pode ir para um outro lado e ser um coelho que já cansou dessa vida de caos e ele não gosta quando tem muito barulho acontecendo, porque ele fugiu daquele mundo, justamente porque ele não gostava daquilo. Então, é sempre bom você levar em consideração essa origem dele, não importa que caminho você seguir. E tem uns lances, assim, no plano das fadas. Por exemplo, uma fada tá de mau humor, sei lá, qualquer criatura lá tá de mau humor. De repente ela solta uma maldição em cima de você, terrível, só porque ela tava de mau humor, entendeu? Te acorrenta numa árvore e você fica milênios ali naquela árvore preso, porque a fada tava de mau humor. No final das contas, assim, sei lá, você comeu uma maçã que tava em cima da mesa. E foi isso que você fez. Você pode quebrar uma promessa no nosso mundo, ou no mundo material de D&D, não significa muita coisa, mas quebrar uma promessa ou um juramento no mundo das fadas é uma coisa que pode te atormentar para todo sempre. Pode ser uma maldição terrível, né? Você descumprir sua palavra, ou você, sei lá, mesmo sem querer atravessar um território sagrado, essas coisas têm uma consequência no plano das fadas muito pior, né? Então, eles também são meio supersticiosos. São picos, assim, né, de emoções que acontecem por lá e que aí, quando você tem aí um Serelebre, né, aqui no plano material, quando ele for tratar de algumas coisas com você, ele meio que vai tentar se resguardar, né? Então, um Serelebre, por exemplo, se for negociar alguma coisa com um grupo de aventureiros, né, for fechar um contrato de viagem, por exemplo, ele vai tomar cuidado com esse contrato de viagem como se ele estivesse assinando um contrato com um diabo, por exemplo, entendeu? Ele fica muito com o pé atrás de alguém que pergunte o nome dele, porque dar o nome a alguém no plano das fadas é dar poder para aquela pessoa, é uma coisa muito além do que simplesmente falar o seu nome. Então ele pode falar: por que você quer saber o meu nome? Que isso? Que eu te dei essa né? E que história é essa aí de você querer saber meu nome? Que loucura, cara. Eu não perguntei o seu... cara? Eu não perguntei seu nome. O que você quer saber o meu nome? Que isso, cara? Mais respeito. Como assim você quer saber quais são as minhas intenções aqui? Eu te dei intimidade para isso, senhor? Eu te dei intimidade para perguntar meu nome? Que loucura! Por exemplo, isso pode acontecer. E coisas simples, assim. E outra, ele pode ficar com o pé atrás de alguém que deu um presente para ele. Você tá me dando isso aí por quê? Isso é uma coisa amaldiçoada? Isso é uma coisa terrível? Vai cair minha mão? Que história é essa? Não, coelho. Isso aqui eu achei que ia ficar bonito em você. É só uma adaga cerimonial. É cerimonial, isso aqui já teve dono. Quem que usou isso aí e fez alguma coisa terrível com isso? Que história é essa? Ele vai ficar suspeitando, levantando lebre pra saber o que aconteceu
com aquilo antes de aceitar um presente, alguma coisa assim. Então, exatamente. Então, assim, eu acho que vai dar uma pitada muito interessante nas aventuras, toda essa questão da desconfiança, né? Essa questão de características muito forte, né, do Serelebre em função, né, dele ser do mundo das fadas. Eu acho que vai trazer uma corzinha aí pro D&D no geral. Sim, eu acho que um item legal pra você ter sempre com o seu Serelebre é, se você for escolher um item mágico, tenha um buraco portátil, que tem tudo a ver com Pernalonga. A cartola. Tirar né? um buraco portátil do bolso, fazer alguém tropeçar. É um item perfeito pra um bicho cômico desse. Muito bom. Então, bom, pessoal, então essa foi a novidade, né? A gente começou com essa série, então, dos povos fantásticos de Dungeons & Dragons. A gente espera que vocês tenham gostado. O próximo vídeo a gente vai falar sobre a fada, Cello. Porque a gente vai começar falando sobre as novidades, certo? Vamos começar com as novidades, porque eu acho que é o que vai trazer aí mais valor agregado pra vocês. Sim, e talvez seja o que vocês ainda não conheçam, né? Exatamente. Então, próximo vídeo, fadas. É isso aí. Tchau. Ele também tem uma característica, também voltando para essa questão da agilidade, que é o gatilho da lebre, né? Então, quando você é um Serelebre... Então, quando você é um Serelebre... Então, quando você é um Serelebre... 3, 2, 1... Pelo que a gente